Você entra no posto, pega a bomba, olha para o visor girando. R$ 7 o litro da gasolina. Você respira fundo, engole seco, passa o cartão e segue a vida. Porque o que você vai fazer? Andar a pé? Agora imagine o seguinte: um cara chamado Rafael, que mora em Foz do Iguaçu, trabalha do lado brasileiro, mas tem amigos no Paraguai. Todo fim de semana ele cruza a ponte da amizade. No Brasil, o Rafael paga quase R$ 7 no litro de gasolina. Ele cruza a ponte, são uns 10 minutos de carro. E do outro lado, o mesmo litro custa R$ 2. Dois. A mesma gasolina, mesmo continente. Às vezes, o petróleo saiu do mesmo poço lá no pré-sal brasileiro. A diferença não é a gasolina, é o caminho que ela faz até chegar no seu tanque. Porque no Brasil, antes daquele litro encostar no seu carro, ele passa por uma fila de mãos invisíveis. E cada mão tira um pedaço. O governo tira, a Petrobras tira, a distribuidora tira, o dono do posto tira e tem gente nessa fila que você nem sabe que existe. Você não abastece o carro, você financia um sistema que foi desenhado para ser caro. E o mais absurdo? O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A gente tira petróleo do fundo do oceano, exporta, vende para a China, Estados Unidos e Europa. E aí, compra a gasolina de volta, mais cara. É como se você tivesse uma fazenda de café, exportasse o grão e comprasse nesse café no supermercado para torrar toda manhã. Não faz o menor sentido. Parece sim piada, mas é o modelo brasileiro de combustível. E eu vou destrinchar cada pedaço dele para você agora. Mas antes, guarda essa informação. O Brasil já teve a chance de resolver isso. Teve o plano, teve dinheiro e alguém travou tudo de propósito. Eu volto nisso daqui a pouco. Vamos pegar um litro de gasolina e abrir ele no meio. Olhar por dentro, entender quem fica com o quê. Eu vou simplificar aqui, porque o sistema foi feito realmente para ser confuso. E confuso de propósito. Quanto mais confuso, menos gente questiona. A primeira fatia, claro, para o governo. Quase metade do que você paga no litro é imposto. Federal, estadual, tudo misturado. É tanta sigla que se eu listasse aqui, o vídeo virava curso de contabilidade. Mas traduz assim: de cada R$ 10 que você coloca no tanque, 4 vão direto para o governo antes do carro andar 1 metro. Mas é aqui que começa o cinismo. O governo é o dono da Petrobras. A Petrobras produz o petróleo. O governo cobra imposto sobre o petróleo que ela mesma produziu. Ela lucra 2 vezes com o mesmo produto. É como se o dono do restaurante cobrasse gorjeta obrigatória, de si mesmo. A segunda fatia vai para a Petrobras. A Petrobras não vende gasolina barata para o brasileiro. Ela vende pelo preço internacional. Isso porque tem um nome bonito: paridade de preço internacional. Ou na linguagem de quem está pagando, preço gringo para o bolso brasileiro. E a lógica é simples: se a China paga $100 pelo barril, por que vender para o brasileiro por 60? Negócio é negócio, não é verdade? Só que tem um detalhe que ninguém fala: o brasileiro já pagou pela Petrobras. Com imposto, com subsídio, com décadas de investimento público. A empresa foi construída com dinheiro do povo e agora vende para o povo como se fosse uma multinacional qualquer, sem dever nada para ninguém. A terceira fatia vai para as distribuidoras e postos. É aqui onde a coisa fica meio turva. O combustível sai da refinaria, passa por distribuidoras, chega no posto. Em cada etapa, alguém coloca uma margem em cima. E ninguém fiscaliza direito. Para você que está assistindo isso agora, você já chegou a comparar o preço de 2 postos na mesma rua? Porque um cobra R$ 6,80 e o outro cobra R$ 7,40. Mesma rua, mesma gasolina. A diferença é a margem que cada um decide cobrar. E como não existe tabelamento, cada um cobra o que quer. Mas a parte mais obscura desse sistema não está no imposto, não está na Petrobras, não está no posto, está no lugar que você nunca ouviu falar, e é de lá que sai o maior absurdo dessa história toda. Mas espera aí que eu já chego lá. Aqui é onde o roteiro vira. O Brasil produz mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. É um dos 10 maiores produtores do planeta. Tira petróleo de camadas tão profundas no oceano que a tecnologia para chegar lá é considerada uma das maiores proezas de engenharia da história da humanidade.
Aí exporta esse petróleo bruto, manda embora do país de navio e importa gasolina, diesel e querosene refinados, prontos para usar, muito mais caros. Mas por que isso? Porque o Brasil não tem refinarias suficientes. E para refinar esse petróleo, é pegar o bruto, aquele líquido preto, grosso que não serve para nada sozinho, e transformar em gasolina, diesel, asfalto, plástico. A refinaria é a cozinha, e sem ela você tem o ingrediente, mas não tem o prato. O Brasil tem menos de 20 refinarias. A maioria foi construída no século passado. Algumas estão obsoletas e a capacidade total não cobre a demanda total do país. E o resultado disso, a gente exporta o cru e importa o cozido. Paga para ir e paga para voltar. Mas espera aí, se o problema é falta de refinaria, por que não se constrói mais? E essa é a grande pergunta. Porque já tentaram e alguém barrou. A Petrobras tinha um plano enorme, ambicioso, construir novas refinarias no Nordeste e no Sul. Refinar aqui dentro, para parar de depender de importação. E começaram duas, a Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Comperj, no Rio de Janeiro. O projeto original da Abreu e Lima custaria uns 2 bilhões de dólares. Sabe quanto custou de verdade? Quase 20 bilhões, 10 vezes mais, e nem ficou pronta direito. O Comperj, mesmo destino, bilhões gastos, obras paradas, canteiro abandonado. Mas para onde foi o dinheiro? Superfaturamento, desvio, propina, construtoras que cobravam 10 e entregavam 2, e diretores que assinavam contrato de olho na comissão. O Brasil não falta refinaria por acaso. Falta refinaria porque roubaram o dinheiro da refinaria. E agora, pasmem, depois do escândalo, a solução que encontraram não foi reconstruir, foi vender. A Petrobras começou a se desfazer das refinarias que já existiam. Vendeu para a iniciativa privada, que agora cobra o preço que quiser. O governo construiu com seu dinheiro. Roubaram no meio do caminho e venderam o que sobrou. 3 vezes você pagou e 0 vezes você foi consultado. Mas como eu sempre digo, é o Brasil, é terça-feira. Mas vamos olhar o ciclo completo, porque quando você vê tudo junto, a coisa fica obscena. O governo é dono da Petrobras. A Petrobras produz o petróleo. O governo cobra imposto sobre o petróleo. A Petrobras exporta o petróleo bruto. O Brasil importa o refinado mais caro. O governo cobra imposto sobre o importado. Você paga tudo isso no litro. O governo usa o dinheiro do imposto para subsidiar o combustível quando o preço fica impopular perto da eleição. E resumindo, ou seja, o governo encarece a gasolina o ano inteiro para poder baixar perto de outubro e parecer bonzinho para você. A verdade é que a mão esquerda esfaqueia a mão direita e as duas mandam a conta, adivinha para quem? Para você. E aí alguém fala, mas e o etanol? O Brasil não tem etanol? Tem. O Brasil é referência mundial em etanol. Só que o etanol compete com a gasolina. E se o etanol ficar barato demais, a arrecadação com imposto sobre a gasolina cai. Então o governo nunca deixa o etanol ser competitivo o suficiente para substituir de verdade a gasolina. Essa é a explicação. E você que está assistindo isso agora, você entende o que está acontecendo? O Brasil tem petróleo, tem etanol, tem sol para gerar energia solar, tem vento para eólica e mesmo assim você paga um dos combustíveis mais caros das Américas. Não é escassez, é o que a gente chama de design. Então vamos voltar para o posto, para o visor girando. Quando você olha aquele número subindo, você não está vendo o preço da gasolina. Você está vendo o preço da incompetência de um país que tira petróleo do fundo do oceano, mas não consegue refinar ele na própria casa. Você está vendo o preço de refinarias que viraram canteiro de propina. O preço de um sistema tributário que cobra imposto sobre imposto como se fosse uma boneca russa. O preço de décadas de decisão política que escolheu o lucro de poucos ao invés da eficiência para todos. E você lembra do Rafael de Foz do Iguaçu do começo desse vídeo? Ele continua cruzando a ponte todo fim de semana, 10 minutinhos de carro, e o litro cai de R$ 7,00 para 2. A ponte tem 10 minutos, mas a distância entre o Brasil que produz petróleo e o Brasil que paga caro por gasolina não se mede em quilômetros. Se mede em decisões que alguém tomou por você e que você nunca ficou sabendo.
Aliás, agora você ficou. O meu nome é Hernandes e você tá no Não Tava Sabendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.